Abaixe a sua cabeça, vamos falar com o Senhor. Deus nosso Pai, nós te louvamos, agradecidos pelo privilégio de estarmos aqui na tua casa, em situações ainda diferentes, não de forma normal como estamos acostumados, mas nós sabemos e entendemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. E por isso nós nos colocamos na posição de servos do Senhor, para fazer a vontade do Senhor, para obedecer aquilo que o Senhor determina em nossa vida. Nós te agradecemos porque o Senhor é que toma conta de nós. Sustenta a tua igreja, sustenta teu povo, nos prepare, ó Deus, para este culto que será maravilhoso, e nós sabemos que tudo que será dito aqui honra e glorifica o teu santo nome. Já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Abra a sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 13, do verso 3 a 13, vamos ler mesmo assentados, de forma responsiva. Marcos 13, do verso 3 ao verso 13. Diz assim a palavra do Senhor: no Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago, João e André lhes perguntou em particular: Então Jesus passou a dizer-lhes: vede que ninguém vos engane. Quando, porém, ouvides falar de guerras e rumores de guerra, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas. Sereis açoitados, e vos farão comparecer à presença de governadores e reis, por minha causa, para lhes servir de testemunho. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Sereis odiado de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Que Deus nos abençoe para a perfeita compreensão da sua palavra. O texto é um texto para este tempo. É o que nós estamos vivendo, observando, mas eu sempre digo de que os crentes não se assustam com essas coisas, porque o crente lê a Bíblia, conhece a palavra de Deus. Então não vamos nos assustar, irmãos. Vamos orar, prontos para atender aquilo que o Senhor já tem nos concedido pela sua própria vontade. Graças a Deus que nós sabemos desses acontecimentos mediante a palavra do Senhor. Cantemos o hino de número 52.
Amém. Abram a Bíblia no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, verso de 1 a 6. Os irmãos acompanhem a leitura do texto. 1 Timóteo, capítulo 2, verso de 1 a 6. Diz assim a palavra do Senhor: antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Não há tempo mais oportuno do que o tempo que nós estamos vivendo, para orações, para súplicas, para orar pelas autoridades. Daqui a 2 meses nós teremos eleições no nosso país. Teremos uma eleição em plena pandemia, em plena situação de angústia, de tristeza, de desconfiança nas autoridades, de desconfiança na política, nos políticos. Então nós precisamos realmente orar, para que Deus intervenha de forma efetiva na vida do nosso país, seja na política, seja no judiciário, seja nas famílias, mas que nós estejamos orando para que Deus realize uma obra de mudança, de transformação em nosso pensamento, em nossa vida, na vida de muitas pessoas. É isso que nós desejamos e por isso nós queremos orar nesse instante e por alguns minutos coloque diante de Deus a sua vida, o seu pecado, seja o pecado que mais nós cometemos, que é o pecado da omissão. Muitas vezes nós deixamos de falar o que precisa ser falado. Coloque a sua vida diante de Deus, ore e por alguns instantes, depois nós estaremos pedindo ao irmão Moisés Alexandrino que ore em voz audível. Senhor Jesus, eu te agradeço, meu Deus, por essa oportunidade de estar aqui em Tua casa mais uma vez, Senhor. Obrigado, meu Deus, porque aos poucos temos podido retornar, Senhor, a comunhão com os irmãos. E de maneira especial agora eu te agradeço, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados, Senhor. Senhor, sabemos que somos dependentes de Ti, meu Deus, de maneira total, Senhor. E não há esperança sem o Senhor, Jesus. Te peço, meu Deus, que o Senhor continue, Senhor, enchendo a nossa vida do Teu Espírito Santo, para que possamos andar conforme a Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, amém.
Cantemos o hino de número 120. Careço de Jesus, de ti, meu Salvador, somente a tua voz tem para mim valor. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre, oh, dá-me tua bênção, aspiro a ti. Careço de Jesus, unido a ti, Senhor, pecado e tentação não mais terão vigor. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre, oh, dá-me tua bênção, aspiro a ti. Careço de Jesus, nas trevas e na luz, sem ti a vida é vã, sou pobre sem Jesus. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre, oh, dá-me tua bênção, aspiro a ti. Careço de Jesus, viver desejo ali, ligado mais e mais, oh, Salvador, a ti. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre, oh, dá-me tua bênção, aspiro a ti. Amém. De ti, Jesus, careço, do teu amparo sempre. Todo dia, toda hora, todo momento, vivemos e temos que viver na dependência do Senhor. A palavra está com o grupo de louvor. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, tu és santo, ó Senhor. Oh, tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia.
a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Amém, né, irmãos? É muito bom, né? A gente poder cantar com todas as limitações que temos, mas é uma alegria muito grande. Podemos louvar com alegria ao Senhor, né? Esperamos que esse retorno seja um retorno definitivo e cada vez melhor. Só lembrar os irmãos, tá? Que terça-feira, não esqueça de passar o seu pedido para a irmã Isabel. E nós, né, colocaremos ali no grupo para que a igreja esteja orando na sua casa. Então, na terça-feira, às 20 horas. Caso não possa ser às 20, então você escolhe um outro horário para estar orando por aqueles pedidos, tá? E pode colocar o seu pedido lá para a nossa irmã Isabel. E na quinta-feira a gente está aí com o estudo bíblico sobre Filipenses. Né, temos gravado e passado para os irmãos. Eu creio que vamos gravar até o final do estudo. Mas depois, só agora, depois parou, né? Espero que os irmãos estejam acompanhando também na sua casa. E aos irmãos que acompanharam as duas mensagens passadas, né, porque estamos aqui falando e nosso irmão Sergion está ali gravando, depois ele edita, né, e é passado para os irmãos. Então, nossos irmãos acompanharam em casa. Nós estamos falando sobre Efésios, uma vida cheia do Espírito Santo. E eu quero convidar você aí a abrir na sua Bíblia em Efésios. Nós começamos no verso 15 e hoje vamos encerrar falando do verso 19 ao 21. Efésios 5, 19 ao 21. Muito bem, nós colocamos aqui um slide, né, para os irmãos
acompanharem, né, onde nós já falamos ali no início, né, que uma vida cheia do Espírito, ela tem aí um andar prudente, ela aprende a remir o tempo, ela compreende a vontade do Senhor, e vamos hoje tratar daqueles 3 últimos pontos ali, tá? Então, Efésios 5, 19 a 21, amém? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém, meu amado irmão. A Letícia orou por nós, né? A Deus abençoar a vida do pastor e também dos irmãos que estão aqui, né, para ouvir a palavra do Senhor Deus. Pois bem, meus amados irmãos, há muita discussão hoje sobre os cristãos e também entre os cristãos. Quem é mais fervoroso? Qual igreja que é mais fervorosa? É uma igreja mais conservadora, tradicional, como a presbiteriana? Ou é uma igreja pentecostal, neopentecostal, né, que faz muito barulho? O que você acha? Qual igreja você acha de verdade que é mais fervorosa? Você acredita que um líder, não vou dizer só o pastor, mas a oração do líder é mais forte? Você concorda com muitas igrejas por aí, que eu já ouvi isso, você deve ter ouvido também, que presbiteriano, ele é sorveteriano? Que presbiteriano é muito frio, não é? Muito frio na fé, um culto assim muito parado. Porque as pessoas, meus amados irmãos, infelizmente, elas julgam muito pela aparência. E eu ouvi uma frase de um professor meu, concordo plenamente com ele, não sei se você concorda, mas ele dizia o seguinte: é que geralmente a lata vazia é que faz mais barulho. Lata vazia é que faz mais barulho. Concordo plenamente com ele, né? Então, meu amado irmão, o que nós temos que pensar aqui, lógico, sem julgar ninguém, né? Sem julgar a esta ou aquela igreja, mas olhando para nós, né? É entendermos que uma vida cheia do Espírito, ela não tem nada a ver com barulho, não tem nada a ver com oratória, não tem nada a ver com discursos, nem com aparência, nem com forma de culto, mas uma vida cheia do Espírito tem tudo a ver com essência, conteúdo e principalmente uma vida de santidade. De forma que o texto aqui vai nos conduzir exatamente para 3 resultados muito claros, e você vai perceber que não há nenhum mistério aqui, mas simplesmente a prática do Evangelho, para que a sua vida e a minha vida sejam de fato conhecidas por vidas cheias do Espírito. Então perceba que não há nada, digamos assim, espetacular, mas é exatamente para dizer que o que importa é observar esses resultados e a partir deles mensurar na sua vida se você está sendo cheio do Espírito. Especialmente que a gente vem tratando aqui desde a primeira mensagem, até a mesma em Efésios, capítulo 1, você vai lembrar que todo aquele que crê, que nasceu de novo, ele já foi selado com o Espírito Santo de Deus. Então, o ser cheio é um processo
que você vai buscando dia após dia, até chegar à plenitude desse preenchimento diante de Deus. Mas vamos lá. Então, olha, o primeiro resultado é que uma vida cheia do Espírito, ela se expressa numa adoração autêntica. Falando entre vós, então, com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Então, observe aqui, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele ressalta a adoração corporativa, na comunhão da igreja, aquilo que estamos fazendo aqui. Então, nós estamos em uma adoração corporativa, uma comunhão em família, estamos servindo ao Senhor. Então é essa adoração que Paulo está ressaltando, e ela é resultado de uma vida cheia do Espírito. Então eu e você, como igreja de Deus, todos nós sendo cheios do Espírito, todos nós temos essa preocupação e evidenciamos exatamente isto. Há em nós uma adoração a Deus que é autêntica, que é verdadeira, que acompanha a normatização de Jesus, onde adoramos em espírito e em verdade. E aí você percebe que o texto vai nos levar para salmos e hinos e cânticos espirituais. Salmos, exatamente os que você tem aí na sua Bíblia, né, eles faziam parte do saltério hebraico e eram salmos cantados, eram salmos pregados, eram salmos lidos do culto. Então, quando você ouve aqui um salmo, você vai lembrar que no contexto do Velho Testamento e nos primórdios da igreja primitiva, os salmos também eram bastante usados nessa adoração corporativa, principalmente que ainda nós não temos o Novo Testamento fechado no seu cânon. Então a igreja ela dependia exclusivamente dos salmos, também dos profetas, do Pentateuco, mas o salmo ele era muito utilizado nesse louvor e nessa adoração. Os hinos e os cânticos, eles foram surgindo aos poucos, ainda não faziam parte do saltério ou do livro de hinos ali da igreja. Então, aos poucos, né, esses hinos foram compostos e foram sendo agregados, foram sendo acrescidos aqui no louvor da igreja. Por exemplo, se você olhar a partir do Novo Testamento, você vai ter ali o cântico de Maria, de Zacarias, de Simeão, dos anjos. Se você for para Apocalipse, você vai ter o cântico de Moisés, o cântico dos anciãos, o cântico dos remidos. Então são hinos e cânticos que vão sendo aí acrescentados a essa adoração, a esse louvor. Então salmos, hinos e cânticos. Agora aí vem duas questões que o texto vai nos dizer, que é onde você precisa balizar, tá? Mensurar, identificar. Então, se o louvor, se a adoração, ela de fato expressa essa vida cheia do Espírito. Então, dois fatores muito claros do texto. Primeiro, ele vai dizer que salmos, hinos, cânticos têm que ser de coração. Então, louvando aí de coração, falando com salmos de coração, louvando de coração ao Senhor. Então, observe, irmão, que a base está aí, né? O primeiro fator está aí para a gente entender até que ponto a minha adoração é autêntica, né? Evidencia a vida cheia do Espírito, tá? E de fato glorifica a Deus. O coração aqui, você sabe, que ele identifica uma mensagem que ela nos leva ao envolvimento com aquilo que é cantado. Nós cantamos aqui, Maranata, vem Senhor Jesus.
Então, quando você canta cânticos como esse, ou os hinos que nós cantamos, dando glória a Deus, então você, nessa adoração autêntica, você se envolve com aquela letra que está sendo cantada, razão pela qual a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que canta. É por isso que o louvor analisa as letras, porque nem toda letra glorifica a Deus. Às vezes centraliza o homem, né? O homem é o centro do cântico e não Deus. E aí é um erro, é um equívoco. Então, de coração quer dizer que nós estamos sendo envolvidos por esse louvor, por esse cântico, tá? Não numa exposição de gestos, de palavras, tá? Não que você não possa fazer isso, mas é a essência do cântico e também a forma como você canta, trazendo para o seu coração, para a sua vida, essa palavra. Por isso que não é apenas emitir, né, o som vocal ou o som instrumental, e que o nosso grupo Louvor canta muito bem, né, se expressa muito bem, mas não é isso, não é essa apresentação que vai identificar que nós ou que eles estão cheios do Espírito. É de fato o cantar de coração ao Senhor, o envolvimento deles e o envolvimento da igreja. Por quê, irmão? Eu vou só deixar aqui você 2 textos vindos da parte do próprio Deus. Um está lá em Amós, onde ele fala assim: afasta de mim o barulho dos teus cânticos, porque eu não os ouvirei. Então olha bem, Deus falando por meio do profeta Amós: afasta de mim o barulho dos teus cânticos, porque eu não os ouvirei. E aí Jesus, lá em Mateus, ele fala assim, ó: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas e preceitos de homens. Então observa, em vão me adoram. Então uma adoração vazia. Por isso que Jó deixou muito claro essa expressão: só gritos vazios Deus não ouvirá, nem atentará para eles o Todo-Poderoso. Então, meu amado irmão, a vida cheia do Espírito, ela nos leva exatamente para isso, para esse envolvimento com o louvor, com o cântico, com o hino, com o salmo. Então, isso tudo mexe conosco. E segundo fator aqui, ele vai dizer que é espiritual. Então, com cânticos espirituais. Por isso que a gente não canta uma música secular na igreja, porque ela não é espiritual. E a gente tem muito cuidado com isso. Então, quando ele fala que cânticos espirituais, ele quer dizer 3 coisas. Primeiro, que o Espírito Santo, ele está envolvido na composição daquele cântico. O cântico não vai fluir porque o compositor quer, mas é porque ele é inspirado, ele é movido pelo Espírito Santo, para ele compor aquela música que vai fazer tão bem a igreja, que vai edificar a igreja. Segundo, que aqueles irmãos que conduzem a igreja, eles também são envolvidos pelo Espírito Santo. Eles são conduzidos pelo Espírito Santo para cantar com a igreja. Aí tamanha a responsabilidade do louvor. E terceiro, porque esse mesmo Espírito que agiu na composição, que age na direção desse cântico através dos irmãos, ele age também em nós, e nós cantamos no Espírito. Cantamos envolvidos pelo Espírito. Então, isso é espiritual. Não é carnal, não é secular, mas é algo que vem do próprio Deus. E isso é uma vida cheia do Espírito, né? Onde nós cantamos de coração e onde nós cantamos espiritualmente. E aí tem um texto muito lindo lá em Hebreus, que os irmãos devem conhecer, que diz assim, ó:
por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Olha que lindo. Olha que lindo. Então isso é uma igreja, né, um grupo de louvor movidos pelo Espírito Santo de Deus. Porque, meu amado irmão, você sabe muito bem, quem normatiza a adoração é o próprio Deus, e o próprio Deus tem interesse na adoração. Senão a Bíblia não diria sobre rejeição e sobre aprovação de cultos. Então está entendendo? Uma vida cheia do Espírito não tem nada a ver com barulho, com a aparência do louvor, mas tem tudo a ver com a essência daquilo que é cantado e como você se envolve com isto. Segundo, uma vida cheia do Espírito se manifesta aqui na gratidão, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então olha bem, em segundo lugar, uma vida cheia do Espírito é uma vida que se manifesta em gratidão. A gratidão faz parte de forma prazerosa, de forma permanente e sincera no coração daquele que adora, na vida daquele que serve a Deus, que está sendo cheio do Espírito Santo. E aí, meu amado irmão, é muito importante que a gente entenda que a nossa vida, ela é muito abençoada por Deus. Muito. Pare por alguns momentos esta semana, pare por alguns momentos e faça uma comparação da sua vida com outras pessoas. E você verá, meu amado, que você tem só e muito o que agradecer, e bem menos a reclamar. Então faça uma comparação, tá? Pensa, às vezes você reclama por qualquer coisinha. Começa a perceber ao seu redor, e você verá, né? Você verá que você só tem que agradecer. E essa gratidão está ligada diretamente a essa vida cheia do Espírito. De forma que Paulo diz que nós agradecemos em tudo. Então a gente agradece em tudo. Por quê? Porque tudo coopera para o bem. Então até aquela aprovação que você passa, você agradece, diz Tiago, não é? Porque aí você vai entender que ela cooperou para o seu bem. Talvez não entendeu hoje, mas vai entender depois. Te fez bem passar pela aflição. O apóstolo Paulo, ele mesmo, relata que na sua vida, ele deu graças pelas suas fraquezas, seu espinho na carne, deu graças pelas suas aflições e deu graças nas próprias perseguições. Quero deixar com você aqui um comentário de William Hendricks sobre a gratidão, e ele fala o seguinte: olha bem, a gratidão, ela traz paz e ela impede uma pessoa de ser capaz de cobiçar riqueza ou talento superiores de alguém. Então a gratidão traz paz no seu coração, e você evita ser cobiçoso dos talentos, dos bens, da riqueza do próximo. E principalmente, irmão, que Romanos 1:21 diz o seguinte: que a ingratidão, ela é característica do paganismo. Quando ele diz assim:
Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Então, ingratidão é característica do paganismo, porque do cristão é a gratidão, sem dúvida. E ele diz que nós temos que agradecer em tudo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que quer dizer, meu amado irmão? Que toda bênção procede do Pai. Deus é a fonte de todas as bênçãos que recebemos. E Jesus é aquele que traz, que direciona a bênção a cada um de nós, como o perdão, o amor, a provisão dele sobre as nossas vidas. Então Jesus traz até você a bênção que o Pai oferece. Aí eu vou refrescar a sua memória, com Mateus capítulo 6. Quando Jesus, falando do perigo da ansiedade, ele fala o seguinte: vosso Pai Celeste sabe do que você precisa e supre a sua necessidade. De forma, então vosso Pai Celeste sabe e supre. E aí, de forma que, naquele texto, você aprende que a gratidão evita a ansiedade. A gratidão evita a ansiedade, evita o medo de faltar, evita a desconfiança que você muitas vezes tem. Por isso, meu amado irmão, Moisés, lá em Deuteronômio, advertiu muito bem a Israel e a igreja, dizendo que é o seguinte, um perigo que nós corremos, de sermos bem-sucedidos, prosperarmos, e aí esquecemos que Deus é o autor, é a fonte daquela bênção que permitiu você crescer e você prosperar. E aí você esquece a Deus, achando que conquistou por causa da sua força. E aí Davi vai dizer o seguinte: tudo vem de Deus. Todas as bênçãos vêm das mãos do Senhor. Então, uma vida que é cheia do Espírito, ela manifesta essa gratidão, vive essa plenitude da gratidão. E terceiro e último lugar, ele vai dizer aí que essa vida cheia do Espírito aprende e desenvolve a submissão. Então, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então esse aqui é o terceiro resultado. E você percebe, meu amado irmão, que o apóstolo Paulo, ele fala sobre essa sujeição, e aí no contexto posterior, a partir aí do verso 22, ele vai tratar das áreas onde essa sujeição, essa submissão se aplica. Então ele já diz, olha, sujeitando-os uns aos outros, onde e como. Ele vai explicar agora nesse contexto aí. Porque, meu amado, a ideia da sujeição é exatamente para evitar o perigo do autoritarismo, o perigo aí da soberba, porque autoritarismo e soberba destroem a comunhão na vida da igreja, como também destrói outros relacionamentos. Então precisamos atentar para isso. Mas dizer para você que a sujeição aqui, ou a submissão, no verso 22, tem muito a ver no original com a ideia de serviço. Então, para aqueles que acham que tem que mandar, às vezes o marido que aproveita o texto, e não sabe entender o texto, e quer ordenar a mulher a fazer coisas que são contrárias aos seus princípios morais e espirituais. Tudo tem limite, mas a ideia aqui é de que todos nós estamos sujeitos uns aos outros,
Então, na verdade, a palavra quer dizer aqui, meu amado irmão, serviço. Todos nós estamos aqui a serviço um do outro. Então, na verdade, uma vida cheia do Espírito, ela tem prazer e disposição em auxiliar aqueles que precisam dela. E também para entender que todos nós somos nivelados pelo amor de Deus. Então, a submissão, a sujeição é exatamente isto. E é interessante que ela se aplica aqui em 3 etapas. Então, uma vida cheia do Espírito Santo, que desenvolve a submissão, ele entende que há uma disposição, primeiro, em aprender. Então, às vezes, você e eu até aqui não entendemos submissão, mas hoje você vai entender. E você vai ter disposição em aprender essa verdade, em aprender a servir um ao outro. É a disposição também, meu querido, de auxiliar, de suprir a necessidade do outro. E em terceiro, é também permitir a correção quando erramos. Quando erramos. Eu não sei se já aconteceu aqui na Filadélfia, mas tem igreja presbiteriana que, se você olhar talvez para o filho, né, do presbítero, o filho do pastor, ou alguém que é mais poderoso, né, você corre risco. Porque às vezes o líder se veste de uma autoridade ou um autoritarismo que ele não tem, que ele não pode. Na verdade, ele tem que, né, abaixar-se um pouco mais, descer no nível dos mortais e aprender a ser corrigido. Isto é sujeição. É quando você aprende, aceita, entende que precisa passar por isso. E aí, meu amado irmão, você sabe muito bem que não importa o status social, não importa o cargo na igreja, tá? Não importa a idade que você tem, não importa se é homem ou mulher, todos nós devemos estar sujeitos um ao outro, né? Devemos servir um ao outro. E tem uma palavra mais linda ainda, tá? Que faz parte no original da palavra sujeitar-se, que é um alinhamento. Ou seja, eu e você estamos alinhados no mesmo propósito de Deus. Eu não estou aqui na igreja para determinar a minha vontade ao conselho ou à igreja, e vice-versa. Então, todos nós estamos alinhados no mesmo propósito, e este propósito, ele vem de Deus por meio da sua palavra. Agora, achei interessante, muito interessante, um comentário de John Piper sobre isso aqui. John Piper fala o seguinte, olha se você concorda. Ele diz que um grande problema dos cristãos, e que afeta todos os relacionamentos, é que queremos cultos que mimam e superprotegem. Cultos que elevam o homem a um nível superior, onde Deus e irmãos são coagidos a fazerem a vontade dessa pessoa. Mas principalmente essa ideia, querido, né, de as pessoas quererem, buscarem cultos que mimam e superprotegem. E é uma realidade. É uma realidade. Não é? Igrejas cheias, geralmente são igrejas mimadas, onde a palavra superprotege essa pessoa, né? Onde ele é tido quase que somos super crente. Mas se você mexe na ferida, né? Então aí, geralmente, a igreja, ela vai se esvaziar. Então, meu amado irmão, infelizmente é assim, né? As pessoas querem ser mimadas, super protegidas,
E isso não tem nada a ver com submissão, com sujeição. Então lembra que sujeição, submissão é você estar alinhado, tá? Na dependência de Deus, num só propósito, tá bom? A serviço um do outro. Então se o marido entender isso, né? O marido não vai querer submeter a sua esposa, né, a ordens cruéis, antibíblicas. Mas a mulher vai entender que submissão é porque ela está alinhada ao propósito dele como cabeça do lar. Mas os dois estão servindo um ao outro. E aí, amado irmão, se fizermos isso, logicamente que as famílias, né, serão mais edificadas, a igreja será mais edificada, e nós não teremos divisões, porque ninguém está aqui para destruir o outro, estamos aqui para edificar um ao outro. Então, uma vida cheia do Espírito, vou concluir agora, uma vida cheia do Espírito Santo, então observa que ela se expressa numa adoração autêntica, se manifesta na gratidão e aprende e desenvolve a submissão. Quero concluir com 3 afirmações aqui. Primeiro, não se impressione com igrejas grandes, com pregações, né, cheias de oratória. Estou falando, irmão, sabe por quê? Quando eu comecei a pregar, eu gritava demais. Eu gritava mesmo. Nossa, se alguém me visse lá fora assim, entendeu? Eu gritava, eu pulava aqui na frente. E eu me lembro que algumas pessoas gostavam do estilo da pregação, não da essência. E eu descobri que elas estavam sendo convencidas pela pregação, pela forma de falar, não pela essência da palavra. Então não se impressione, tá bom? Igrejas cheias, pregações com oratórias, show de louvor. Lembre-se que você, e exclusivamente você, é quem precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. A sua adoração, querido, é que Deus vê e Deus recebe. Então é você. Deus não vai olhar e falar assim: nossa, a igreja presbiteriana do Brasil é cheia do Espírito. Não, ela vai dizer que você, membro dessa igreja, você é uma pessoa cheia do Espírito. Então, meu amado irmão, presta atenção nisso aqui, ó. Coloque o seu coração na adoração e coloque a adoração no seu coração. Segundo, seja agradecido pelas menores coisas que acontecem. Lembre-se que o milagre de Deus também está na beleza da flor, no sustento das aves, no ar que você respira, né? No simples falar, no simples andar, conversar, ouvir, que para a gente é natural. Mas compare com aquele que não vê, que não fala, que não anda, que não ouve, que não se alimenta. Então seja agradecido, irmão, que às vezes o milagre de Deus está aí, nas pequenas coisas, enquanto muita gente está esperando um grande milagre, uma coisa sobrenatural acontecer. Não olha para as pequenas coisas que são a base da nossa sustentação, da nossa sobrevivência. Há pouco tempo eu assisti uma reportagem com a Josi, eu fiquei assim, abismado. Coloquei aquela jovem em oração, que eu fiquei muito impressionado com aquela menina. Não sei se é 18 anos que ela tem, e ela não come, não bebe. E aquela menina, né, cantando lá, etc. Meu irmão não come, não bebe. Falei, meu Deus, ficar sem comer, sem beber. Então, irmão, seja agradecido, tá? O milagre pode estar nas pequenas coisas que você não tem observado. Terceiro, então seja submisso, seja alinhado aos propósitos de Deus. Evite ser exaltado, evite os holofotes, evite o estrelismo. Trabalhe com humildade e trabalhe sempre a serviço do seu irmão. Cuide da edificação dele e não da destruição dele ou da divisão do corpo de Cristo. Amém? Deus te abençoe ricamente, para que a nossa vida
seja aí a cada dia, né, cheia do Espírito Santo. Então lembra que é um processo. Vá trabalhando isto todos os dias. Pois bem, irmãos, nós vamos estar encerrando. Quero orar com a igreja. Aí a gente vai impetrar a bênção, encerrar com a amém tríplice, né? Os irmãos vão nos ajudar aqui. Senhor Deus e Pai, graças te damos porque a palavra é do Senhor. E a tua palavra, ó Deus, nos ensina que é preciso ter uma vida cheia do Espírito. Que essa vida, ó Pai, tem tudo a ver com a essência e não com a aparência. Por isso, Senhor Deus, trabalhe o coração da igreja, para que, ó Deus, a partir de amanhã, ao acordarmos, ó Pai, que nós possamos dar graças ao Senhor por tudo, e saber, ó Deus, que o Teu Espírito vem nos movendo a cada dia nesse processo importantíssimo. Ó Deus, obrigado. Abençoa a Tua igreja, o Teu povo, para que, ó Pai, seja esse o nosso objetivo, cada dia estar sendo cheio do Espírito Santo do Senhor. E abençoa, Pai, a nossa semana, nos dê paz, nos dê alegria, nos dê, ó Deus, força para vencermos, ó Deus, e enfrentarmos lutas difíceis, mas que em nome de Jesus a gente vai superando, vai enfrentando, porque não estamos sozinhos. O Senhor está conosco. Obrigado, ó Pai. Te louvamos, te agradecemos e oramos ao Senhor em nome de Jesus. E agora, meus amados irmãos, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus repousem sobre cada um de nós e conosco permaneçam hoje e para todos sempre. Amém.